26. Ele vai em direção a 27, que é a curva da vitória. Já colocou o carro na reta. Oscar Jack Piastri, nascido em Melbourne, 24 anos de idade. Cê tá louco? Oscar Piastri no capricho, vence mais uma. A quinta vitória na carreira, a terceira no ano. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Quem fala com vocês aqui é o HD. Pessoal, parece que o caldo começou a entornar pro lado do nosso amigo Lando Norris, né? Ou pros íntimos, né? O Dando Moles. Porque esse não foi o fim de semana dele, perdeu a liderança, errou, bateu e no fim das contas ele não conseguiu se recuperar na corrida. Beleza? Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse fim de semana, sobre essa corrida da Arábia Saudita, beleza? Então, já deixa o like aí, beleza? Se inscreve no canal, que aqui a gente vai ter bastante bate-papo aqui sobre Fórmula 1. Vamos lá, então. O Norris teve um fim de semana para esquecer, né? Ele depois ele bateu no Q3, né, na classificação, nos treinos tudo bem, até então, né, tudo dentro do esperado, mas aí no Q3 ele acabou dando uma errada e foi parar no muro. Então, ele já saiu na pior colocação possível, né? Na 10ª colocação. E enquanto isso, o Piastri não fez a pole position por pouco, porque por causa de um ser humano chamado Max Verstappen. Mas foi por muito pouco mesmo. E enquanto o Norris, né, deu a pipocada ali, deu essa errada, o Piastri conseguiu capitalizar tudo que ele poderia, né, nesse final de semana, né, vencendo a corrida. A estratégia funcionou bem, teve um entreveiro ali no comecinho, na primeira curva, ali, logo na largada ali com o Max Verstappen, mas não afetou em nada a corrida do Piastri, que foi muito bem executada, muito bem planejada, né, durante as trocas ali de pneus, ele conseguiu, né, reassumir a primeira posição e ficou até o fim. E agora ele é o líder do campeonato com 10 pontos na frente do Lando Norris. Vamos seguir aqui, ver o que o Lando falou aqui nessa entrevista pós-corrida. Vamos lá. After yesterday, do you think you did a good recovery? Yeah, as good as I could do. Our pace was strong, especially in clean air was amazing, but I made my life tough for myself yesterday and I didn't have any clean air today, and the moments that I did in the middle of the race, then we were quick, and I think the quickest on track relative for our tires, so I'm happy. I mean, not happy because I need to be higher up and I need to be getting more points, but happy for my recovery today from P10 on the grid. I couldn't have asked for any more. É isso, né, pessoal? Ele foi bem protocolar ali na entrevista, né? Mas você vê que pela expressão dele nas fotos até pós-corrida, né? Aquela foto que eles tiram com a equipe quando eles vencem as corridas, né? A cara dele não tá nem um pouco boa, né? Ele tá com certeza bastante decepcionado aí com esse resultado. Agora, ele é um piloto, né? O Norris, ele às vezes ele mostra confiança, ele já mostrou outras vezes, né? Como quando ele tinha o Daniel Ricciardo como companheiro de equipe, né? Ele mostrava bastante confiança e realmente na pista ele entregava melhores resultados do que o Ricciardo, mas agora, né, que a McLaren está com o melhor carro, ele começa a literalmente derrapar, né, nas suas atuações e agora nesse ano que provavelmente a disputa pelo campeonato vai ficar polarizada entre os dois pilotos da McLaren, ele tem um começo de ano bem fraco, né? Ele tem um começo de ano bem fraco. Apesar de ter vencido a primeira corrida, tudo bem. Só que o Piastri já começou a dominar ali a situação, tanto internamente no duelo entre os dois, como no campeonato em si, né? E se continuar assim, a McLaren não vai ter outra escolha a não ser priorizar o Piastri, que é o que eu acredito que vai acabar acontecendo. Eu acho que o Norris está com um problema sério ali de confiança, né? Mas a temporada é longa e ele vai ter
bastante tempo aí ainda para tentar uma recuperação, né? Não tem nada perdido ainda, a gente tá bem no começo da temporada. Mas vamos ver, né? Porque problemas assim, psicológicos, assim, de confiança, costumam afetar bastante o piloto. Vamos virar a página aqui pro Bortoleto. Ele teve um fim de semana ali dentro do que ele pode fazer, né? No carro da Sauber. E teve um lance ali bem que chamou a atenção ali, né? Ele quase bateu no Alonso. Ele provavelmente não viu ali, foi durante uma manobra ali, uma freada de curva, provavelmente ele não viu, o Alonso tentou ultrapassar ele junto com o carro da frente e o Bortoleto não percebeu a presença do Alonso ali, quase que ele estancou no carro do Alonso. Vamos ver o que ele falou aqui na entrevista. Conto com o Alonso. Você não viu o que aconteceu ali? Não, eu não sabia que tinha mais um carro atrás. A única informação que eu tinha recebido do engenheiro até aquele momento era que tinha um carro, não lembro quem era, se era o Birman, não lembro quem era. Aí eu fui, tipo, ele me passou de DRS, eu fui abrindo pra, tipo, abrir a curva pra tentar dar um X, sei lá, na saída, que ia ser bem difícil, porque ele tava de pneu mais novo. Eu acabei encontrando o Alonso lá, e aí quase que acontece um acidente. Graças a Deus não deu nada, nenhum dos carros ficou danificado. Gabriel, o que você aprendeu nessa corrida? Porque foi, na verdade, de todo fim de semana, foi o momento que você pôde andar bastante, testar tudo, né? Olha, não importa o resultado, quer dizer, importa para mim, é lógico que eu quero sempre chegar o mais à frente possível, mas eu sei que para a estratégia que a gente tinha hoje, a gente tinha pneus muito limitados por conta dos treinos que eu não fiz, a quantidade de pneu que eu tive que usar no quali. Resumindo, eu acho que é difícil explicar isso, mas resumindo, a gente tinha só um jogo de macio, um jogo de médio, um jogo de duro. Eu larguei com o médio, coloquei o duro na primeira volta porque deu um acidente e fui fazer a corrida inteira com aquele pneu. É óbvio que foi difícil manter esse pneu até o final. A gente não estava com um balanço perfeito. Eu acho que faltava bastante frente no carro. E aí eu acabei destruindo bastante pneu da frente. Chegou o momento da corrida que eu consegui trazer o balanço do carro um pouco mais para mim. Ficou legal. Foi até o momento que eu comecei a recuperar, comecei a chegar no pessoal da frente. Fiquei até, desculpa. Eu tô chegando. Mas o pessoal tinha mais pneu, conseguiram parar, colocaram pneu médio, conseguiram voltar e me passar na pista. O próprio Stroll, o Durham. É uma pena. Mas era a única coisa que dava pra gente fazer hoje. E foi o resultado que deu pra gente conseguir. Infelizmente, não o que a gente quer, mas eu tô feliz com alguns pontos. E com certeza serve de aprendizado para o dia que a gente tiver mais capacidade de andar lá na frente. Eu tenho certeza que essa corrida vai ser muito importante para o meu aprendizado. E pelo que você falou agora, em dado momento você estava mais contente com o carro. Você falou, a gente mexeu e aí eu senti o carro melhor, estava conseguindo ter um ritmo melhor. Eu acho que, né, quando a gente começa na corrida, o carro sempre começa um pouquinho dianteiro, e aí você vai usando um pouco mais do grip traseiro, e aí o carro vai entrando um pouquinho mais nos eixos. Só que a gente começou muito no extremo, e eu acho que eu acabei destruindo um pouquinho os pneus da frente para tentar manter o ritmo com o pessoal da frente. E é aquilo, não deu. Acho que se a corrida tivesse 7 voltinhas a menos, eu acho que ia ser um pouquinho melhor. Mas a corrida tem a distância que ela tem e não tem o que reclamar. Mas essas últimas 10 voltas foram bem complicadas e tinha muita vibração no pneu, ele estava muito consumado. Eu acho que ele deve ter quase acabado na lona, sendo bem sincero. E não tinha como ir mais rápido, eu acho que estava no limite do grip do pneu ali. É isso, né? Ele fez o que deu para fazer, né? O Bortoleto que ele largou e ficou boa parte da corrida com o pneu duro, né? Esperando, né, uma janela ali de paradas, né, no box para poder ganhar algumas posições. Até certo ponto até funcionou. Ele chegou a andar ali em 15º, 14º, se eu não me engano. Só que aí na segunda janela de paradas, o pessoal de médio engoliu ele, né? Basicamente, foram passando um por um. Ele foi perdendo todas as posições de novo e terminou, né, na última colocação, né? Fora os que abandonaram, né? Na 18ª e última colocação, inclusive, ele perdeu a posição para o Jack Durham na última volta, né? E acabou na última colocação. Mas é isso. Fez o que deu para fazer com o carro, né? Que vai ser a tônica aí da temporada o tempo todo, né? Já tá ficando meio repetitivo, então não tem muito o que espremer muito mais. Ele tem que pegar
ele tem que pegar esse aprendizado mesmo e seguir, né? Terminar as corridas, né? E, se possível, andar na frente do Hülkenberg. Tem sido difícil andar na frente do Hülkenberg, mas é, tá sendo feito tudo dentro do esperado, né? Ele mesmo deu uma entrevista esse fim de semana falando do exemplo do George Russell, né? Que andou anos ali na Williams, nas últimas colocações, sempre fazendo o que dava para fazer com o que ele tinha na mão, e hoje ele é um dos melhores pilotos, mais consistentes aí, pilotos do grid, né? Tanto que ele está na quarta posição ali no campeonato de pilotos, e a Mercedes está em segundo no campeonato de construtores, muito devido a esses resultados, né, constantes aí que o Russell consegue entregar, né? Que o Antonelli também tem ajudado muito nessa questão. Mas beleza, pessoal, o que vocês acharam aí da corrida? Vocês acham que o Norris está encrencado? Será que ele consegue recuperar? Deixa a opinião de vocês, a visão de vocês aí nos comentários, beleza? Se inscreve aí para dar uma força pra gente, tá? Deixa o like no vídeo e já já voltamos com mais. Valeu!